Vamos lá, bom dia. Vamos dar início aqui. Estamos dando convite. Terceira live. Opa! Aí sim, José entrou. Vamos. Ótimo. Bom dia. Vamos ver qual dos dois eu vou pedir aqui para entrar. Aqui, bom dia. Fixar, responder. Agora aqui. Rafael, ô José, bom dia meu amigo. Peraí, deixa eu pegar o fone do ouvido, que tá plugado e eu não tô ouvindo. Vamos lá. Está me ouvindo? Tô. Agora estou te ouvindo. E aí, como está na cidade de Socorro aí? Como está o clima? Como está o tempo? Tá frio, pá. Tá frio. Aqui também é em Sós Paulista, estou no interior de São Paulo hoje aqui no nosso empreendimento e tá, esfriou bastante. Aqui também. Ontem à noite tava um vento e começou a fazer frio, do nada. Que show. Então, ontem ventou muito aqui, muito, mas estava um dia bem quente. Eu saí de São Bernardo do Campo às 4h45 da manhã, chovendo, chovendo, frio. Na verdade, não era chuva, era um sereno. Mas então tá ótimo. E como foi essa semana, José, de trabalho? Conta um pouquinho para o pessoal que da onde você veio e há quanto tempo você está no Brasil? Qual que é a sua nacionalidade? Eu venho de Portugal e faz umas 5 semanas, pouco mais de um mês que estou no Brasil, na correria. Perfeito. Perfeito. E agora, vamos lá, deixa eu desligar aqui. Ótimo. E eu vou contar um pouquinho para o pessoal. Essa o intuito hoje é a terceira live do canal, e esse canal foi criado com o propósito de ensinar ensinar a formatação correta de negócios no Brasil. Então, para quem quer empreender e às vezes não tem uma ordem, sabe, a sequência, o José, mesmo estando lá em Portugal, ele e a esposa dele, que é a Jéssica, me chamaram no WhatsApp, no Instagram, uns 6 meses atrás, já faz uns 6 meses que eu estou batendo papo, né, que você de formatar de vir aqui para o Brasil e de você querer empreender, mas só que pediram como é o jeito certo de se empreender no Brasil, e eu fui passando umas orientações para eles. E ele, semana passada, tive o prazer de encontrá-los pessoalmente, fui lá para Socorro, e lá eu apresentei um pouco do método CND. São as 18 etapas só para formatar o negócio de uma maneira mais rápida. E ele estava com várias, está naquela fase que nós chamamos, que é a primeira, que é identificar qual ramo de atuação e qual nicho específico. No ramo ele já sabe que ele quer trabalhar com o ramo de alimentação, mas agora ele estava em dúvida, vamos ver se ele daí tirou essa dúvida ou não, ou se já definiu ou não, se ele vai para o ramo de produção de alimentos ou se ele vai para o ramo de gastronomia. E agora vamos lá bater um papo referente a isso. Você conversou com a Jéssica e o que vocês têm pensado, José, referente a isso? O que vocês querem fazer? Vão querer abrir a fábrica de pão de queijo, doce de leite, fábrica de pão de queijo? Ou vão querer abrir um restaurante servindo pratos diferentes? Qual que é a ideia? Está na produção mesmo. Na produção. Perfeito, perfeito. E vamos lá, qual que seria a produção? Fala para o pessoal aqui, fala para nós. Vamos começar com doce de leite. Certo? Vamos começar com doce de leite e com o pão de queijo. Neste momento a nossa dificuldade no pão de Perfeito. baldes está a conseguir os baldes timbrados tudo direitinho como a gente quer. Mas para começar, para já mesmo, vamos começar com o doce de leite. Porquê? Vamos investir num doce de leite que nós não vimos muito no mercado até agora, que é café e queijo.
café e canela. Certo. Os lugares que a gente passou até hoje e eu acho que já engordei uns 30 quilos depois que cheguei no Brasil. Realmente esse eu não conheço. Café e canela, doce de leite com café e canela é diferente. Domingo passado a gente saiu para ver uma queijaria aqui em Munhoz, já é em Minas Gerais, mas fica encostadinho aqui a Socorro. E Certo. o rapaz tinha doce de leite de duas ou três marcas, pelo menos, e nós não encontramos nem café e nem canela. Então, Perfeito. essa vai ser a nossa grande aposta para começar. Então, como eu falei com vocês aquele dia, toda empresa, quando for entrar no mercado, você for entrar com produtos comuns, produtos iguais, é difícil você bater na estratégia com eles e ganhar uma posição forte no mercado, porque você trabalha com produtos iguais. Então, sempre que possível, trabalhe com produto com produtos com marcas de diferenciação. Você vai pegar o mesmo produto, mas você vai servir ele de maneira diferente. E quando você faz isso, automaticamente você cria uma identidade da tua marca. Então isso é bacana. Você já vai começar trabalhando com produtos com sabores ou saborizações diferentes do que os demais. A única maneira que você vai ter que saber escalonar isso ou fazer que o teu cliente final ou o seu cliente intermediário ele identifique que você tem esse diferencial. Então, para isso, nós precisamos justamente definir estratégias de marketing. Vamos lá, dentro da metodologia dos 18 passos, nós vamos lá, deixa eu abrir aqui agora a metodologia. O que acontece? Eu estou validando essa metodologia que eu estou fazendo para vocês. E assim, nessas mentorias que eu estou dando para vocês, de maneira de coração para formatar, eu estou também validando a minha mentoria. E eu vi que algumas etapas, alguns processos estavam fora de ordem. E eu estou reorganizando, mediante a experiência prática com vocês. E isso é muito bom. Vocês me ajudam de um lado e de outro lado eu ajudo vocês aí para vocês pilharem e produzirem muito mais. Deixa eu abrir agora aqui o documento. Vamos lá. Aberto o documento. Vamos lá. E se você quiser apoiar o celular em alguma bancada, alguma mesa aí, apoia, José. Para você ficar mais livre com a mão para poder falar. Pode achar um cantinho bacana aí. Essa parte é o nosso segundo problema no Brasil. Olha. Ainda está em Portugal. É a nossa casa. É isto. Mas vai chegar logo seus móveis. É diferente que seus móveis vão ser diferenciados, não vir da Europa. Olha que desafio, pessoal. Olha que desafio. Eu quero que você conte um pouquinho. Olha o investimento que eu fiz aqui, José, que eu fiz aqui para a parte de imagem. Isso é bacana para vocês depois que eu fazer produção de vídeo. Então, é um estabilizador que você coloca o celular para filmar, ele sempre mantém ele estável, ele segue o teu rosto automaticamente. Isso é muito bacana. Ainda estou aprendendo, ainda estou configurando, senão hoje na live já estaria com ele, ó, ele me acompanhando aqui. Vamos. José, conta para mim o que você fazia lá na Europa, Portugal, Suíça, os países que você morou, e o que te levou aqui no Brasil a querer empreender, a não trabalhar no tradicional e a querer empreender aqui no Brasil. Conta um pouquinho da sua história, resumidamente, em 5 minutinhos, só para o pessoal entender a sua história de vida. Eu já fiz muita coisa na vida. Muita coisa mesmo. Eu vou contar só os meus últimos 7 anos, porque senão tinha... Quando eu saí da Suíça há 3 anos atrás, eu era zelador de uma empresa. Fazia um pouco... A Suíça é um lugar excelente para se morar. Disso ninguém tem dúvidas.
porém é um país frio e isso torna as pessoas um pouco mais frias. E para nós que temos um espírito um pouco mais quente, é difícil morar num país assim. E a nossa ideia sempre foi vir embora da Suíça. Embora aquilo seja um paraíso para muita gente, vamos dizer assim, nós sempre tivemos a ideia de vir embora. Formou-se a possibilidade de ir embora há 3 anos atrás. Na época, eu não quis vir embora para o Brasil porque eu sempre disse que o Brasil não era não pelo país, mas pelo sistema de educação e tudo mais. Eu achava que não era tão bom para os filhos. Então fomos para Portugal. Eu tirei a minha carta de caminhão, comecei a trabalhar. Trabalhei durante 2 anos lá e surgiu a ideia de vir embora para o Brasil. Eu sempre gostei do clima no Brasil, as pessoas aqui. Eu sempre gostei de vir para cá, sempre gostei muito do Brasil. E como nós sabemos que isso aí é um facto e contra factos não há argumentos, o Brasil sempre foi um país de oportunidades, não é? Então, daí a nossa ideia de querer empreender aqui, porque sabemos que é um país de oportunidades e que se nós agarrarmos com as 2 mãos, conseguimos chegar lá, não é? Exatamente. Fala para o pessoal também, você casou com uma brasileira, né? A Jéssica. E tem quantos filhos? Não entendi. E quantos filhos? Fala para o pessoal, quantos filhos você tem? Então, temos um casal com 4 e 6 anos. A menina tem 4. Perfeito. E estamos aqui. Perfeito. Então, ótimo. Então, é bom ouvir isso de um europeu dizer que o Brasil ainda continua sendo um país de oportunidades. E ele é um país cheio de desafios, mas também cheio de oportunidades. Basta força e conhecimento, com dedicação e conhecimento direcionado, vão longe. Então, nós conversamos semana passada, dentro do método de concepção, eu falei para vocês que existem 6 etapas que vocês precisam fazer para poder começar a dar a concepção do negócio. Quero definir o ramo e nicho de atuação que vocês definiram. Vocês querem trabalhar com o ramo de alimentação e vocês querem focar na produção de pão de queijos e doce de leite. Perfeito. Então vocês vão ser uma mini indústria para fabricação. Agora vocês vão definir um modelo e estrutura de negócio. O negócio de vocês vão querer ter uma fábrica e vocês vão querer trabalhar com a estrutura local. Vocês vão alugar um galpão à parte ou a casa, a residência que vocês alugaram já tem uma estrutura para vocês fazerem isso? Conta para mim. Nós estamos a criar a nossa estrutura na nossa casa. A nossa casa tem um espaço atrás que tem cerca de 6 metros por 7. Certo. Um espaço que já estava semi-preparado, porque é uma espécie de um... Como é que se fala? Tem uma cobertura, tem azulejo branco até meia parede e o resto era aberto. O que é que nós fizemos? Vidro, envidraçámos tudo e ali nós vamos tentar começar. Esperemos que a vigilância sanitária não nos dê cabo do negócio, mas penso que não, porque está tudo mais ou menos dentro dos parâmetros. Perfeito. Aquilo que eu te falei, isso já é um passo que a vigilância sanitária, eu falo isso dentro da mentoria de 21 passos, que é já algo mais complexo, um pouco mais, como fala assim, você tem que tomar um pouco mais de cuidado para evitar justamente alvará de funcionamento, alvará de vigilância sanitária, criar um COP, um manual de boas práticas, que quando eles visitam, eles vão solicitar essas documentações. E eu vou passar isso para vocês no caminho. O que acontece? 90% dos negócios que abrem no Brasil abrem sem os alvarás legais. Tanto o alvará de funcionamento, como o alvará do Corpo de Bombeiros, como o alvará da vigilância sanitária. E no decorrer da vida, eles vão organizando
e deixando de acordo. Mas se você conseguir começar já com os parâmetros, seguindo as normativas, quando o órgão vier fiscalizar, automaticamente você já está dentro de acordo à normativa deles. A única coisa é que vocês não solicitou o alvará. Então eles vão falar, opa, vocês estão sendo notificados agora a dar entrada no alvará de vocês. Vocês estão de ok, vocês estão com prateleiras acima de 30 centímetros de altura, seus equipamentos têm sistema de proteção, vocês estão com lâmpadas protegidas na parte do globo, que se a lâmpada vier estourar, mesmo sendo lâmpada de LED, mas ainda está na norma, que toda a lâmpada tem que ter um sistema de cobertura, ainda mais, um sistema de proteção. Se a lâmpada estourar, não cai nos funcionários, cai dentro da proteção. Então, assim, eles têm que seguir essa normativa, mesmo ainda estar desatualizada aos componentes elétricos de hoje. Então, tem várias sacadas que eu vou passar para você especificamente nessa parte. Quando você começar a montar já isso sua indústria, você vai me chamar, que eu tenho prazer de passar todas as coisas que eu fiz. Como eu era confeitaria, eu produzia os alimentos para vender, para consumir logo, e alguns para vender para fora. Quando eu vendo internamente, eu sou um produtor e comerciante para os clientes. E eu não preciso colocar, por exemplo, informações nutricionais, eu não preciso colocar ingredientes, não modos de preparo, mas os ingredientes dentro da embalagem. Mas toda vez que eu vou revender para alguém, e se alguém vai ter que revender para outra pessoa, você automaticamente é obrigado a contratar uma nutricionista, uma técnica, para ela entrar, fazer a avaliação do seu produto, colocar as informações nutricionais, colocar ingredientes para que você revenda, que provavelmente você não vai vender só para o cliente final, mas você pretende vender também para lugares que vão vender em quantidade de atacado, correto? Perfeito. Vamos lá. Então já está definido. Então você não vai utilizar. Qual que é a vantagem? Como você está empreendendo, se você alugar um ponto comercial para montar essa cozinha e para começar já de uma maneira um pouco mais profissional, o grande problema é que você aumenta o teu risco. Porque se você for comercial, você tem que aumentar o ticket do seu produto, aumentar todos os seus custos, você tem que fazer a transferência CNPJ da empresa para lá, e isso acaba te complicando um pouquinho. Ou você tem alguma verba, eu estou com X valor, e eu tenho isso para investir, para aumentar até o 4 mês, 6 por mês, um ano para ponto de equilíbrio. Se você tem um custo operacional muito alto agora, pode ser que esse tempo de um ano que você teria de caixa para aguentar até esse tipo de equilíbrio, diminuiu para 6, porque seu custo operacional está lá alto. Então, empreenda sempre menor, pequeno. Minha mãe começou, nós começamos com a confeitaria em casa. E a cozinha industrial foi aumentando de uma cozinha de 9 metros quadrados, foi tomando 18, 24, 36, até chegar um momento, opa, já estamos grandes demais e precisamos para um ponto comercial. Aí foi onde demos o passo maior. Então isso é muito mais saudável. Tem uma frase que eu gosto muito de fazer: tudo que nasce grande, geralmente é monstro. Então comece pequeno. Vamos começar pequeno, como vocês estão começando, e formatando. Então, o caminho está certo. O terceiro passo dentro da metodologia era definir os 7 P's para abertura de negócios locais. 7 P's para abertura de negócios. Vamos lá. Primeiro, produto vocês já têm a noção dos produtos, vocês já sabem o preço que vocês vão trabalhar. Na verdade, quando eu sentei com você, a grande dificuldade sua é que você é muito bom para cozinhar. Eu comi uma pizza de pão de queijo que eu nunca tinha comido na vida, nem sabia que existia. E ó, parabéns, eu fiquei tentado. Falei, ó, talvez o seu negócio não seja da produção de alimento, mas sim no ponto comercial para restaurante, porque isso é diferencial. Mas você tem ideia ainda de futuramente mexer com isso? Um dia talvez. Um dia talvez. Perfeito. Por quê? Você vai ter que ter umas 2, 3 fontes de renda. Eu falei para você e para a Jéssica. Vocês têm que criar pernas de renda no Brasil. Primeiro negócio aqui, mas você vai ter que criar uma segunda ou terceira perna de renda para que quando uma empresa tiver com faturamento ou tiver uma situação que aconteceu uma coisa no mercado, você tem outras 2 fontes de renda que te equilibra. Perfeito? Então você sabe o preço. E todo nosso que temos para conversar, você tinha falado que você queria trabalhar com pão de queijo premium. O seu pão de queijo, a sua estrutura é top, mas só que enquanto os seus concorrentes vendem em média um balde desse por R$40 um balde de pão de queijo tradicionais, 35, R$40, o teu pão de queijo, por quanto você venderia ele? Para ser o legítimo pão de queijo, quanto você acha que você venderia em média? Aqueles cálculos que você falou para mim.
preço-custo do meu pão de queijo, eu não consigo vender por menos de R$50. Ó, a diferença. O dobro do preço dos tradicionais, mas porque é um premium. Então, como eu conversei contigo, não é por causa disso que você não vai lançar ele, mas você vai começar com um produto de entrada que vai ser para concorrente com os produtos normais, mas com um produto premium junto. Então você não vai focar direto no premium, você vai focar no tradicional junto com o premium, que se atende os dois públicos. E o que, que acontece? Geralmente o pessoal fica receoso. Opa, não vou pagar R$80 no pão de queijo, pode fechar tudo igual. Não, você vai ter os potinhos pequenininhos. Você fala, ó, você veio aqui, ó, eu vou te dar de cortesia uma amostra aqui do pão de queijo premium para você ver a diferença. E você vai ganhando, geralmente para nós da área da alimentação, para nós que trabalhamos na área da alimentação, nós ganhamos os clientes pelo paladar. Você pode fazer uma propaganda muito boa, ter um apelativo visual bacana, mas o que você vai realmente ganhar e fidelizar o cliente é pelo paladar. Então, são duas coisas que você encanta cliente: paladar e a outra coisa muito forte, visual. Se tiver uma aparência muito boa, faz a pessoa tomar decisão. Eu quero. Mas como você é um produto que precisa ser preparado, você não consegue vender isso por visão. Você vai ter que fazer isso justamente por degustação. Os caras vão ter que provar. Então, já está ciente desse desafio. Aí seria definir a praça de atuação. Você está no interior de São Paulo, de Socorro, mas que você quer vender para quais regiões? Você quer vender local, ou você quer vender para o estado todo, ou quer vender para mais estados? Qual que é a sua pretensão? Eu acho que o nosso foco inicialmente será vender para o Estado. E já é, certo. grande. Já é grande. Perfeito. E daí para a frente, depois ampliar, sim. Perfeito. Então, isso vai entrar para vocês dentro do propósito da empresa, que é o 7º P, que é vocês definir. Nosso propósito inicial é transformar o mercado regional de pão de queijo, trazendo uma opção, uma gama de produtos e um pão de queijo premium que não existe igual no Brasil, atuando regionalmente. Nós com plano daqui 3 anos está atendendo para São Paulo, Minas Gerais e Paraná, por exemplo, os 3 estados mais próximos, e daqui 5 anos atender o Brasil inteiro. Então, isso vai ter que ser declarado no propósito, porque se você não falar isso, você não trabalha para isso. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer destino serve. Então, não, você vai traçar já esse destino, mesmo que você mude ele, ou antecipe, ou prolongue. Mas se você já coloca uma data e um planejamento, você vai direcionado para aquilo acontecer. Aí nós temos o quinto P, que seriam processos. Você vai definir se viu que o seu processo vai ser um processo interno, se já está correndo atrás de equipamentos, correto? Já comprou alguma coisa de equipamento ou não? Já tenho câmara fria, já tenho... agora estou a correr atrás das panelas para o doce. Preciso arranjar urgente um fogão industrial. Mas o fogão eu estou à procura usado mesmo, porque não dá para comprar tudo novo. O que eu falo para ti é, todo comércio, quando vocês vão empreender, abrir um negócio no Brasil, comércio, indústria, fábrica, tenta trabalhar com equipamentos usados. Não vai para investimento de equipamentos novos, porque aumenta o risco seu. Diminui o seu capital de giro, o seu capital que você tem para chegar até o ponto de equilíbrio, e automaticamente, às vezes você compra um equipamento novo, mas que não é funcional, ou que não se adequa. Então, hoje nós temos o Facebook e o OLX. São 2 plataformas que vendem equipamentos novos e usados de pessoas. Então, vocês conseguem comprar até por 50% do custo. Por exemplo, eu abri uma unidade da Bordelli, no bairro da Cursino, onde de equipamentos lá, 80% dos equipamentos foram todos usados. Nós compramos desde as mesas de atendimento, mesas e cadeiras que nós gastaríamos num jogo em torno de R$500, nós pagamos 250. Compramos seminovos de um restaurante que usou apenas por 3 meses. Então aparecem várias oportunidades no Facebook que você compra. Então, equipamentos, geladeiras, nós compramos geladeiras, batedeiras, tudo de uma padaria que fechou. Porque fechou por causa que o ponto comercial, o dono do salão pediu para virar um prédio. Então o cara estava desesperado para desapegar os equipamentos, compramos para abaixo de 60% do custo. Então essa é uma sacada que eu te dou. Continue, foque no que é possível em comprar equipamentos já usados, com bom estado de conservação.
você vai só testar isso, validar, e você automaticamente começa a reduzir custo e aumentar a sua vida útil. Porque, por exemplo, você vai aumentar mais 6 meses. Se você economizar 50% dos seus equipamentos, te dá pelo menos mais 2, 3 meses para você chegar no ponto de equilíbrio. Isso é a reserva. Então, esse é o caminho. Vamos lá. O sexto P seria pessoas. Você vai trabalhar com algum funcionário já externo ou você vai trabalhar com você, sua esposa, entre vocês primeiro? Qual que é a sua ideia? Nós vamos começar só os dois, por enquanto. Perfeito, perfeito. E vocês podem trabalhar com vocês contratando freelances. São pessoas que vocês vão chamar já para treiná-las, para que quando na ausência de um de vocês dois, ou para o crescimento da empresa, essas pessoas já estão cientes, elas vão ter passado, elas vão ser remuneradas, logicamente, por isso, mas só que em vez de trabalhar com compromisso de CLT, pagando salário, 13º, FGTS e INSS, você vai começar orientando a pessoa em específica para que quando a empresa crescer, ela vai ser contratada e já ela vai saber dos processos. Porque o problema é você crescer de maneira exponencial e você vai contratar funcionários, ficar treinando de maneira exponencial, sendo que você poderia ter feito isso antes. Então faça, sempre tem uma opção. E assim, nunca fica só com freelance. Sempre tem a opção de 3, 4 freelances. Você chama, vou chamar a Dona Maria que ela já sabe. Não tenha preguiça. Chama a Dona Maria, chama o seu José, chama a Joana e mais uma outra pessoa. Toda semana você vai ter calando, porque 4 opções você vai ver qual que desempenha melhor, 4 pessoas, nossa, eu vi que a Joana é melhor, ela trabalha mais dedicada, tá? Quando surgir a oportunidade, a primeira que eu vou contratar é essa. Porque pode ser que você vai chamar ela da Joana, infelizmente não, recebi outra proposta, estou trabalhando em outro lugar, não quero. Aí você tem mais 3 opções para validar, que às vezes você fica só com uma única opção, você fica na mão. Aí rendido. Aí meio vai começar um outro desafio, que é treinar, ensinar. Então, faça isso no começo, chamando pessoas diferentes, que já vai ser um teste, uma entrevista e um teste para você na hora de fazer a efetivação. Aí nós temos o 7º passo, que é o propósito. Eu já falei, vocês vão definir qual que é o propósito de vocês, qual que é o propósito da empresa, qual que é o propósito dos seus como dono. Vocês querem ir para o Brasil para empreender? E uma das coisas que eu falo muito claro, existem 3 formas de querer empreender no Brasil. Primeira forma de empreender é você empreender para subsistência. Você vai apenas para manter o seu padrão de vida, manter todas as compras de casa em dia e as contas em dia. Existe a segunda forma, que é você empreender paralelo. Você tem um trabalho aqui no Brasil, alguma outra fonte de renda, mas você está empreendendo por ter uma segunda fonte de renda ou por hobby. Você vai empreender por paixão. Gosto desse mercado, vou trabalhar aí paralelo, mas eu não quero largar a primeira fonte de renda. E a terceira possibilidade é empreender para ter um negócio próspero, para algo que transforme realmente a sua vida, que possa virar uma grande marca, uma grande franquia, uma grande indústria. Qual das 3 você quer? É a terceira, né? Eita, perfeito. É isso. Isso vai ter que ser declarado no teu propósito. Se você não declarar isso no teu propósito, deixar claro, e todo mundo que vier trabalhar com vocês têm que deixar claro isso aqui. A propósito de vocês é se tornarem a melhor ou a maior, ou uma das maiores empresas na área de alimentos, na área de produção de pão de queijo. Pão de queijo, doces, e você vai segmentar. Você pode começar com um lixo pequeno, e conforme a empresa for crescendo, você ir aumentando. Nós vamos para a quarta parte, quarta etapa da concepção, que seria a captação de investimento. Você, graças ao bom Deus, você tinha uma propriedade, você vendeu sua casa lá, correto? Correto. E você veio capitalizado com esse dinheiro desse recurso que veio para cá, certo? Perfeito. E como eu falei para vocês, qual que é a melhor maneira de se empreender? Você tem a primeira opção, o recurso próprio seu de utilização. Mas para você diminuir os riscos e empreender com mais segurança, qual que é o caminho? Você captar investimentos do Banco do Povo, de bancos, de linhas de crédito do governo que está dando para pequenos e médios, para microempreendedores e pequenas e médias empresas, ou vocês captam um investimento de sócio. O terceiro, que essa é uma terceira e última opção que eu sempre dou. Então, para você não começar com o seu recurso próprio, que é o primeiro, vai para o segundo. Tenta pegar uma linha de crédito que te dê 25 mil reais. O Banco do Povo dá de 10 a 25 mil reais de empréstimo no primeiro, com uma taxa de juros muito mínima, 0,35%. Você vai usar esse teu dinheiro que você tem de capital como capital de giro, para aguentar os meses
e não vai chegar no ponto de faturamento, e os meses de investimento maior, e você vai ter que fazer propaganda forte para começar a produzir. E esse dinheiro que você vai captar de terceiro, automaticamente você vai pegar, parcelar isso aí 50 parcelas, uma parcela vai 25 mil, isso dividido por 10, daria 2.500, dividido por mais 5, vai uma parcela em torno de R$ 500 por mês. Então, o que você vai fazer? É melhor você ter esse compromisso parcial, mesmo pagando um pouquinho de juros, do que você tirar o seu capital do bolso, pagar à vista e vai diminuindo o seu tempo de payback, você retornar o seu investimento e começar realmente, de fato, pôr dinheiro no bolso. Então, essa é uma opção. Eu vou mandar dentro do grupo de mentoria, eu vou mandar para vocês lá a relação dos documentos que precisa e vou passar os contatos, pelo menos da gestora da minha região. E ela vai passar para vocês quem são as pessoas responsáveis pelo empréstimo do povo na sua região de socorro. Porque cada cidade, geralmente, eles têm uma pessoa específica para cuidar e fiscalizar. Porque toda vez que você faz a solicitação de empréstimo, eles vêm fiscalizar o ponto para ver se realmente ele existe, se já tem uma marca, qual que é o processo estrutural, para validar o negócio. Porque pode ser que a pessoa vai pegar o dinheiro para usar próprio, para comprar um carro ou para reformar a casa. Não, é somente para questão empresarial. E você é obrigado a fazer um curso do Sebrae para fazer a captação. E o Sebrae é uma das a melhor escola hoje no Brasil para de fomento e de educação empreendedora. O problema que eu acho ainda é que não tem coisas tão claras e didáticas como a metodologia. A metodologia veio como uma primeira opção para que depois vocês vão atrás de outros cursos de aperfeiçoamento para melhorar justamente e potencializar o seu negócio. Então fica essa como dica. O que você pretende isso para investimento ou não? Você prefere usar o seu recurso próprio? Qual é a sua ideia? Eu fiquei, naquele dia que a gente conversou, eu fiquei tentado a entrar nisso. Porque realmente ajuda e a gente vê que qualquer coisinha o dinheiro voa, né? Então, podendo ter uma ajuda, podendo ter um suporte, é sempre melhor do que deixar tudo, né? Perfeito, perfeito. Então, esse é um melhor caminho. Se não conseguir, graças ao bom Deus, você tem um caminho que muita gente que está no Brasil querendo empreender não tem, que é um recurso capital próprio para começar a empreender. Vai ter que começar de maneira muito pequena, com recurso baixíssimo. Por exemplo, poderia começar trabalhando como revendedor de pão de queijo para empresas terceiras, se capitalizando para depois comprando equipamento, aprendendo know-how e fazer isso. Você tem sorte, você tem o teu sogro, e o teu sogro é um revendedor de marcas terceiras. E ele é muito conhecido e tem uma clientela muito forte, correto? E foi nesse momento que você identificou a possibilidade, a oportunidade de trabalhar com a produção de pão de queijo, porque você viu o potencial, quanto ele vende para terceiros. Agora vocês conseguem fazer isso familiarmente e conseguir exponencializar no lugar de dividir e passar o lucro da produção para uma outra empresa, vocês terem automaticamente a própria empresa de vocês e vender, mas um produto de maneira diferente. Então, ótimo. O quinto ponto seria definir a praça, definitivo, escolher, porque na primeira parte da concepção você vai escrever, mas às vezes você não vai, no planejamento que eu fiz não vai ser legal produzir em casa. Eu sou obrigado aqui, por causa da região que eu trabalho, eu não consigo tirar uma vara de funcionamento, porque é uma região residencial, que é uma coisa que depois você tem que pesquisar. Então você consegue até trabalhar, mas nunca vai conseguir tirar o vara de lá, vai ter que já trabalhar se preparando para mudarem de endereço na primeira fiscalização, para que vocês continuem. Seria aqui definir a praça e o local de trabalho. E o sexto passo seria definir oficialmente o layout de operação e processos. Então agora qual que é o papo? Você já definiu, vai ser aqui, eu vou pegar 2 cômodos da casa, vai dar mais uns 50 metros de área, e aqui vai ficar a máquina para fazer o pão de queijo, aqui vai ficar a massa de misturela, aqui vai ficar a câmera fria. Você já definiu, conseguiu desenhar já como vai ser o seu layout operacional de produção ou não? Eu já tenho mais ou menos a noção. Eu ainda não defini a 100% porque, como ainda estão a fazer a aplicação do vidro e vai ter que ser feito a aplicação do PVC no teto, porque era forro à vista, né? Estava à vista, então vou ter que aplicar PVC, forrar tudo, fazer tudo direitinho, né? Perfeito. E só para ficar atento, higiene sanitária, você precisa que seja tudo lavado.
Então, o PVC de teto é lavável. E tem dois lados do PVC. Tem um lado que tem os risquinhos, o chanfrinho, e tem um outro lado que é liso. Geralmente, o lado chanfrinho, nós deixamos para baixo, que é o lado mais bonito. Mas para cozinha industrial, você vai ter que pedir para o técnico instalar ele ao contrário, liso. Porque quando você vai cozinhar, vai subir gordura, sujeira, os frisos acumulam sujeira e a vigilância sanitária pode vir a cobrar. Então você vai inverter para o lado liso. Então, se você for opção de comprar também, você fala para o cara que você vai comprar na empresa, ó, eu quero o PVC o mais liso possível, para ficar mais fácil de lavar, para não ter problema com a vigilância. Então já serve isso como uma dica para você para esse momento. O azulejo tem que ser até em cima, né? Assim, o azulejo não é obrigatório, ele é ideal, ele é o mais indicado, mas você pode trabalhar também com a tinta super lavável. Aquela que é com brilho intenso, porque você consegue jogar água e lavar a parede e não perder a tinta. Então, o seu custo operacional fica mais baixo para você iniciar. E agora, já estou formatando a nova unidade da Bordelli, da confeitaria, com tinta superlavável. Já gastamos tinta, já compramos o preço da tinta para deixar ela preparada, porque quando a fiscalização chegar, ela faz o teste, joga na parede para ver se ela absorveu a umidade, se a água escorreu, opa, é tinta superlavável. Às vezes eles pedem até a lata ou a nota fiscal de compra da tinta para apresentar. Então você tem essa opção. Opa, o Julião entrou aí também. Vamos lá, Júlio entrou, Adriele, aí seja bem-vinda. Vamos lá, e seria aqui e definir os processos. Agora definir o layout de operação, um filme que eu indico para que você assista, se você ainda não assistiu, Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, o dono do McDonald's. Você já assistiu ou não? Assista, esse filme é fantástico e ele vai te ensinar sobre processos. Porque o McDonald's hoje é a maior franquia do ramo de alimentação do mundo? Porque eles criaram uma linha de processos que nenhuma empresa teve até quando ela surgiu em 1953. E ela criou e conseguiu duplicar esse sistema e chegou para vários outros estabelecimentos copiando a arte operacional. Você vai ver como que os irmãos McDonald's, eles desenharam o processo de operação para que tudo siga um roteiro planejado. Porque você está aqui com a misturela, trabalhando, fazendo o seu preparado pão de queijo. De repente você fica até o outro lado da cozinha para poder despejar lá na bancada. Porque depois de lá você vai sair e vai levar para o sistema de vazamento. Não, ele ensina dentro do filme, por exemplo, qual que ele chegou. Ele pegava os funcionários dele, levava para uma quadra de tênis e começou a desenhar. Aqui fica o fogão, aqui fica a chapa, aqui fica a fritadeira, e aqui fica onde vai pregar. Ele começou a desenhar no chão e o pessoal começou a trabalhar. A gente estava trabalhando. E conforme eles iam trabalhando, eles iam sentindo. E batiam no outro, dava até, contava passos. Você deu 15 passos, é muito. Quero que você dê no máximo 5 passos. E começou a desenhar. Quando eles chegaram ao desenho perfeito, eles foram lá para a unidade deles, que tiraram todos os equipamentos e desenhou a confeitaria, o espaço deles do McDonald's daquele jeito. Então ele ganhou eficiência, ganhou ergonomia, ganhou tempo de preparo, várias coisas porque foi desenhado. Então você vai desenhar e começar de maneira correta. Até porque você vai ter que fazer ponto de energia elétrica, puxar às vezes aos cores para saída de ar se você mexer com calor. Então isso tem que ser bem desenhado, porque se você começar de maneira desorganizada, depois vai te dar trabalho. Você vai ter que mexer em tudo como uma empresa de funcionamento. Ok? Aí agora a empresa precisa nascer. Aqui você fez a concepção da empresa, que é muito mais escrito do que, de fato, algo real. Agora a empresa vai nascer, o filho seu que vai nascer. Que a empresa quer definir o nome e fazer abertura de firma. Qual vai ser o nome da tua empresa, da tua indústria? SR com amor. SR com amor. Perfeito. E qual foi o motivo desse nome? Vai lá, conta para nós. O que te inspirou a dar esse nome? O motivo... Bom, o SR é o nosso sobrenome, é o Sampaio da minha esposa e o Ribeiro, que é meu. E o com amor, que tudo aquilo que nós fazemos com amor dá certo e gera. Show! Eu costumo dizer que quem faz as coisas, seja o que for, nenhum trabalho deve ser menosprezado. Acho que todos os trabalhos devem ser valorizados.
E tudo o que a gente faz com amor não é trabalho. Sim. Né? É Então, paixão, é hobby. eu comecei quando eu trabalhei com caminhões, quando eu era motorista lá em Portugal, eu gostava realmente daquilo. Sempre foi uma paixão de criança e eu queria experimentar. Eu fui lá, eu tirei a minha carta, eu tenho que experimentar e vou fazer. Não foi a melhor coisa da vida, não foi, porque há muitas dificuldades, tropecei muitas vezes, chorei muitas vezes e não tenho vergonha de dizer. Eu cheguei Show. a ir de casa até Barcelona a chorar e são 1000 e poucos quilómetros. É muito difícil Nossa. para trás, não saber se volto a ver os meus filhos, a minha mulher. Mas eu gostava realmente daquilo, então eu empenhei-me em fazer aquilo. Né? Então, com todas as dificuldades que eu tive naquilo, tudo deu certo no final. Foi por pouco tempo, não é? Porque nós tomamos a decisão de mudar de vida, mas é isso, com amor, tudo dá certo. Não é? Perfeito. E ótimo. E agora, conseguiu criar o logotipo? Consegui, já estou com tudo feito. Perfeito. Outra informação importante da definição do nome. Você chegou a pesquisar se tinha alguém com o mesmo nome? Eu não. A gente pesquisou naquele dia junto, né? Sim. E não encontramos ninguém. Está tudo certo. Perfeito. Então, só dica para o pessoal: vocês forem empreender sempre, você vai escolher o nome, não vai largo de cara e já coloque esse nome de vocês. E, brother, vocês vão pegar e fazer o seguinte: vão pesquisar. Não decida direto para a empresa. Você vai pesquisar, pesquisando a empresa, de fato. Aí você pesquisando, opa, agora sim. Mas qual é o seu meio de pesquisa? Google. Você vai entrar no Facebook para procurar páginas de empresas que tem. E a terceira opção, pesquisar no INPI. O INPE é onde que registra marcas e patentes no Brasil. E lá você vai ver se de fato, às vezes a empresa pode ter o nome registrado, mas ela não tem site, ela não tem Facebook, não tem nada. Então, para você não correr o risco de futuramente levar um processo porque está utilizando o nome de uma outra marca, aí você só pesquisa. No seu caso, é bem atípico, não tem. E o que acontece? Você pode usar o mesmo nome, por exemplo, RS, deve ter RS Mecânica, deve ter RS Estúdio de Fotografia, RS Empresa de Alimentos, várias. Mas o nome da sua empresa ficou RS com amor. Então você já diferenciou. E outra coisa, você vai trabalhar com pão de queijos indústria. Eu poderia ser RS com amor, mas você trabalharia. Tem uma outra empresa que trabalha, por exemplo, com transporte de ônibus. Então o nome em si não conflita porque são de ramos diferentes. Mas só que o logotipo e a grafia não pode ser igual. Aí pode gerar, mesmo sendo de ramos diferentes, pode gerar uma complicação. Então isso é um estudinho de casa que você tem que fazer para que o seu negócio é um negócio para começar pequeno, mas já com estrutura, com pensamento ser grande. Então, não vamos errar nisso, correto? Segunda etapa seria a criação do logotipo e páginas. Você já criou o logotipo, ficou bacana, ficou lindo, puxou para um amarelo meio dourado, que lembra pão de queijo, lembra a riqueza, a prosperidade, e você colocou a bandeira Portugal e Brasil. Isso é uma autoridade que vai ser bacana para vocês, porque você vem da Europa, e geralmente vocês europeus, vocês são muito exigentes na questão de qualquer coisa, ainda mais na área de alimentação. Então, vocês têm um paladar um pouco mais refinado e a tua marca, o teu nome, a tua presença vai fazer diferença na exponencialização do seu negócio. E aproveita bastante isso, vai gravar bastante vídeo, tirar fotos, porque você vai ser o garoto propaganda da marca. E teus filhos também, que eles são lindos, eles vão fazer as fotinhas com os pão de queijo comendo, os produtos doce de leite, e vai ser os promoters, igual meus pequenos são para confeitaria. Aí nós temos que definir, página do Facebook criar, página do Instagram, página do Google Meu Negócio e o WhatsApp Business. São as 4 plataformas virtuais que vocês são obrigados a entrar. Se vocês não entrarem, vocês vão ser engolidos pelos concorrentes, daqui a 1, 2 anos vocês não existem mais. Então vocês têm que ser identificados, porque as pessoas não procuram mais pelo Guia Mais, não procuram por uma televisão, não procuram tradicionalmente. Eles vão te procurar no Google, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então vocês precisam estar nessas 4 plataformas. Isso ficou como lição de casa para vocês que vocês estão criando, correto? Correto. E eu vou gravar um vídeo essa semana
como fazer essa formatação, como criar se tiver alguma dificuldade. De qualquer forma, pode me chamar no WhatsApp, que eu faço toda a orientação no mundo privado, que eu tire e entre em coisas bem pontuais. Terceira etapa seria criar portfólio de produtos e serviços. Você vai escrever, eu vou trabalhar com pão de queijo em linha premium, linha básica, eu vou trabalhar de fato com premium. Você agora, essa semana, você sondou o mercado de doce de leite, porque a semana passada, quando foi aí, você não tinha ideia do doce de leite. Não. E tá vendo? A primeira semana definiu 7 P's, mas agora, uma semana depois, já apareceu outra possibilidade, porque você identificou uma oportunidade e uma falha no mercado. Perfeito? Então, olha isso, nada é engessado. Vocês podem criar, vocês estão no momento do nascimento da empresa, vocês podem fazer várias coisas. Tá me ouvindo? Tô. Deixa só abrir a porta aqui, que eu acho que chegou o pedreiro aqui para trabalhar e eu... Aí sim, aí, isso é empreendedorismo prático, isso é no real. Pode receber aí e já apresenta para nós aí, se tiver ele aí. É mesmo. Pode ir lá recepcionar ele, não tem problema. Pode recepcionar ele lá que eu vou conversando um pouquinho com o pessoal aqui já. E ele, quando eu fui semana passada lá, ele estava com essa ideia somente do pão de queijo premium, do top. Nós já demos a opção para ele fazer a abertura. Pode deixar aí. Eu já deixei a opção para ele justamente do que? Não, é difícil, você pode entrar só com o pão de queijo premium. Porque fala, Bordelli, mas se eu começar com um pão de queijo um pouquinho mais simples, pode não ser bom para o meu nome, pode ser que o pessoal... O que é difícil você focar só no pão de queijo premium é você conseguir fazer as pessoas provarem. Porque geralmente a primeira coisa que faz a pessoa comprar um produto é a questão do preço. O preço tá bom, opa, eu vou trocar essa outra marca, eu vou dar uma chance. E você experimenta. Mas quando o preço está caro, o cara vai olhar quase o dobro do preço, ou praticamente o dobro do preço do outro. Não é difícil, eu não vou querer arriscar não. E eu não sei se é bom, estou pagando tão caro com um produto que parece que é igual ao outro, na verdade ele é bem diferente, mas as pessoas para isso elas precisam provar. Aí foi onde que ele deu a ideia de ter uma linha mais básica, ter a linha premium, e agora de uma semana para cá surgiu a ideia do quê? Do doce de leite. Quando ele falou comigo ontem, antes de ontem, que ele me ligou para sondar alguns equipamentos. Bordelli, onde eu consigo encontrar panelas que fazem o recheio, o doce de leite mecanicamente, para que eu não fique manualmente fazendo? Eu passei alguns contatos, ele está cotando, para justamente fazer essa compra. Então, vocês conseguem, com o empreendedorismo, fazer isso. Você vai definir os produtos e você vai validar. Aqui, essa definição de produtos vai passar pelo teste da validação, que é o 5º passo, que é fazer. O 4º passo seria ainda comprar equipamentos e superprodução. Ele definiu os produtos, mas ele conseguiu produzir o doce de leite ainda? Ele não conseguiu produzir porque ele não tem equipamento. Aliás, ele pode até ter produzido, eu vou perguntar para ele, numa panela tradicional. Mas ele viu que ele teria que ficar nessa panela 1 hora mexendo essa panela até chegar ao ponto. Sendo que ele poderia deixar uma panela elétrica ligada durante 1 hora, e esse funcionário, uma pessoa que ficaria 1 hora mexendo, ele está fazendo outra produção, outro serviço. Na confeitaria a mesma coisa. Tinha essas panelas, eu fazia todos os recheios dos bolos manualmente, eu não comprava recheios de fora. Porque como eram bolos personalizados, era o sabor tudo nosso, tudo desde do pão de ló até os recheios, tudo produção artesanal. E nós fazíamos na mão. Então, eu me lembro muito bem que ficavam 2 funcionários no fogão industrial misturando os doces durante 1 hora. Mas só que era 1 hora perdida só para fazer o movimento retilíneo. O que eu fiz? Com a minha mãe, nós descobrimos uma máquina que fazia o recheio sozinho. Nós tínhamos encontrado máquinas maiores, bacana, mas era 5 mil, 6 mil, 10 mil reais uma máquina dessa. Para nós estava começando, era um investimento muito alto para isso. Então, o que nós fizemos? Pesquisamos no mercado, encontramos a panela menor, que cabe até 5 litros de leite condensado. Ótimo! Então, colocamos lá, compramos equipamento. Que bacana, que lindo, que show! Quando eu vi aquela máquina funcionando e o meu funcionário fazendo outra coisa. Aí ele saía para preparar uma outra panela, aí nós compramos 2 máquinas, no lugar de fazer uma, fazia 2 ao mesmo tempo, enquanto uma estava fazendo, as 2 estavam fazendo, ele estava fazendo outro serviço, lavando uma louça, ou fazendo algum outro tipo de produto, porque nós ganhamos em produção.
A mesma coisa com a máquina de salgados. Quando minha mãe, eu sentei com a minha mãe, precisamos fazer o investimento da máquina de salgados, porque não dá para parar. Nós parávamos na confeitaria no primeiro ano que nós abrimos, nós fazíamos tudo manualmente, até os salgados, as coxinhas, risoles, bolinho de queijo. Nós gastávamos terça, quarta, quinta e às vezes até sexta-feira fazendo salgados. Toda semana tinha que fazer. Falei, mãe, para fazer o quê? 4 mil salgados na semana, de 2 mil a 4 mil salgados. Falei, mãe, precisamos automatizar esse sistema. Então vamos comprar máquina de salgados? Não é muito caro, não sei o quê. Vamos precisar de 30 mil reais a mais barata. De 30, 40, 50 mil, tem máquinas de vários preços. E a máquina de entrada 30. Nós achamos uma empresa nova no mercado, que ela estava entrando no mercado com a máquina, então não tinha muito conceito. Então, qual que era a vantagem dela? Ela tinha um preço menor, ela tinha o risco de não ser uma marca muito boa, que poderia nos dar problema. Mas só que nós pesquisamos um pouco, fomos até a fábrica, a indústria, vimos que nós teríamos uma manutenção ou um suporte personalizado por isso. Então, o que nós fizemos? Automaticamente nós decidimos comprar a máquina e nós não precisamos pagar o valor inteiro à vista. Como era uma negociação com a empresa nova, também elas estavam acreditando na gente. Então ela pediu 30% de entrada e o restante ela parcelou no cheque. E isso foi muito bom na época para nós, porque não precisaríamos gastar com linha de captação para empréstimo no banco, que era muito caro, e automaticamente nos dava essa vantagem de fazer a máquina se pagar. Então, façam isso, sempre que possível, parcelem, todos os equipamentos parcelem e deixem que o próprio equipamento se pague, porque as parcelas nossa na época era R$ 1.200 o valor da parcela. Quando nós lançamos a máquina fazia 10 mil salgados por hora, porque nós fazíamos 4 mil salgados por semana, com 4 semanas trabalhando, apenas um dia da semana nós produzíamos os 20 mil salgados. Para falar, um dia nós preparávamos o insumo, no outro dia nós ligávamos a máquina para operar. E automaticamente nós reduzimos de 4 dias por semana, vou colocar 3, você conservando 3 dias na semana com 4 funcionários trabalhando. 3 dias, vezes 4 semanas, em média que tem um mês, são 12 dias de trabalho. E eu reduzi isso para 2 dias. E eu tinha funcionários a mais justamente para auxiliar. Eu acabei dispensando um funcionário e eu poderia dispensar mais um outro. Mas o que eu fiz? O outro eu realoquei e foquei. Criei um novo produto dentro da confeitaria e aumentou a produção. Então, automaticamente, o que eu fiz? Eu fiz um funcionário que eu mandei embora, automaticamente, isso que eu reduzi, eu pagava o custo da máquina. Aí eu falei, mãe, tá vendo? A autoquitação, a máquina já está se pagando, porque eu reduzi o custo operacional e ela está pagando ela mesma. E ela começou a me dar muito mais. Eu comecei a vender os salgados mais baratos para vender em mais quantidade, porque agora meu custo de produção diminuiu. Então, olha a vantagem dos equipamentos quando você faz uma compra de automação. A automação serve para isso, só para você escalonar e reduzir o teu custo de produção. Então, sempre que essas responsabilidades para o negócio, façam. Mas tudo depende de bolso. Você pode começar pequeno, trabalhando na sua cozinha de casa, manualmente, e com o tempo você automatizando. Mas o problema disso é que você produz menos, o seu custo de produção pode ser mais alto, e você vai ter um trabalho mais repetitivo. Então, ótimo. Vamos lá. Deixa eu ver quem está online aqui comigo. Nossa, isso, Garagem Soluções, Salgado da Michele, Jefferson Rodrigues. Aí, Jefferson, seja bem-vindo. E nós estamos justamente nesse momento, que é a formatação desse negócio. A Garagem Soluções também está passando por um processo que é bacana, de estruturação. Um negócio que já existe. Começou numa garagem de casa, hoje já está com um ponto comercial, já com a possibilidade de se expandir para um próximo ponto, porque a demanda está crescendo com o novo posicionamento que está tomando. E a Michele, que está aqui, também é uma mentorada minha, que ela vai para o ramo de salgados. Essa é a experiência da máquina, que eu acabei de falar agora, citar, ela vai ser muito, muito prática, vai com certeza um conhecimento que vai ser muito bom para o seu negócio. Mas qual que é o problema da diferença de trabalhar com os salgados de máquina para os salgados manuais? É que ele não fica na mesma aparência de um artesanato salgado manual e o preparo, o recheio em si, não fica igual. Por exemplo, qual que é a diferença? Quando fazia coxinha manualmente, os pedaços de frango, os fiados, eles eram, você via os pedaços de frango. Quando eu vou trabalhar com máquina, ele desfia muito.
Então você parece aquele recheio industrializado. É um recheio feito manual, mas a máquina deixa ele de uma maneira muito industrializada. Muda o sabor? Não muda, mas a textura do paladar muda. Se eu for para escolher para comer uma coxinha manual e uma coxinha de máquina, eu vou escolher uma coxinha feita à mão. Porque eu gosto de sentir os pedaços do frango. Mas só que eu posso muito bem, nada me impede, dentro do meu espaço, dentro do seu serviço, ter os dois tipos de produtos. Eu tenho a coxinha de máquina, que eu vou vender por R$50 no cento, e eu tenho a coxinha manual, mas eu vendo R$75, R$80, porque é um produto mais demorado, com um processo de custo maior e é mais refinado. Então você pode fazer isso. Vamos lá. Esperando o José voltar aqui para continuar a finalizar aqui o processo dele de mentoria. Deixa eu ver o horário. 7h02, já estamos bem em cima. Vou falar agora de maneira bem adiantada. O José e Jéssica, eles estão nesse processo da formatação, da validação. O problema deles é que para ele validar algum desses produtos, ele tem que fazer um investimento alto de equipamento. E os equipamentos na área de gastronomia geralmente são um pouco mais caros. Então é isso que vocês vão ter que avaliar e botar sempre no planejamento. Eu tenho capital para gastar com isso? Se você não tem, vou ter que captar de fora. E se às vezes você não conseguir captar ou não, eu estar com receio de captar, você vai ter que começar de maneira bem manual, bem caseiro, com equipamentos ou até mudar de nicho. Vamos lá, Marcão. Aí, ó, o diretor de obras passando aqui, ó. Está usando a nossa obra aqui, nem só. Aí o sol nasceu? Pode deixar essa porta aberta um pouquinho. Não, encosta, pode encostar. Porque vai dar reflexo aqui atrás. Então, ótimo. Eu vou falar agora aqui, eu já falei da apresentação para eles na reunião semana passada, fiz o panorama. Então, eu só ia cobrar se eles fizeram esses serviços ou não. Mas vamos lá, 4, comprar equipamentos e insumos, é o que eles estão fazendo. 5, fazer os produtos e serviços. Eu comi a pizza de pão de queijo do pão de queijo que eles fizeram, mas eu não sei se a massa da pizza de pão de queijo vai ser a mesma utilizada para o produto premium, ou não, se aquele pão de queijo era um pão de queijo comprado de terceiros, ou se foi ele que fez de maneira simples, não sei. Por isso que eu tenho que perguntar, porque nós vamos entrar para a 6ª etapa. Essa 6ª etapa é a parte de fazer fotos, filmagens do produto e serviço para publicação. Então, quando você faz esses produtos, você vai fazer ele para poder testar, para ver se ele é bom, para ver se realmente tem cunho. Você, de primeiro momento, você não vende. Você tem que fazer uma validação para saber se o produto está realmente bom, porque se tiver alguma coisa para reajustar, você ajusta e depois vende. Porque se vocês fizerem isso, venderem já um produto que tem alguma coisa que não está bacana, que não está legal, e você não validou antes, pode ser que você perca um cliente pro resto da sua vida. Então vamos lá, você fez os pão de queijo, fez os doces de leite, invasou, vai tirar fotos, vai pegar fazer filmagem, pega uma criança comendo, você vai fazer várias fotos, publicações, para que quando o produto estiver validado, você já vai postar ele nas suas redes sociais para começar o processo de comercialização. E todas essas 18 etapas que eu estou falando para vocês, vocês conseguem fazer isso de maneira que o pessoal, em 24 horas, eu falo que é possível em um dia, 8 horas da manhã começaram a ideia de um negócio e no final do dia você finalizar com vendas, com lucro, até com lucro no primeiro dia, criando todas as 18 etapas. Então seria isso, eu fiz o pão de queijo, eu já tiro fotos, fotografias e eu vou para a parte do desmame. Então toda empresa passa por 3 etapas. Ela tem que passar pela concepção, pelo nascimento e depois vai passar pelo desmame. É a parte que ela vai começar a andar sozinha, porque você tirou do seu colo e ela já está começando a andar sozinha. Você só precisa acompanhar para ela ter volume, robustez, crescer mais. Quando ela estiver independente, opa, eu criei um negócio que já está andando sozinho, então eu posso empreender, abrir um segundo negócio, ou eu posso focar, ou eu posso desacelerar, deixar a nossa empresa numa mão de terceiro e somente fazer fiscalizações. Porque você já criou uma forma de renda que vai deixar de ser ativa e vai começar a ser passiva, que é o sonho de toda pessoa. Então eu estou fazendo hoje na minha vida a construção de 3 fontes de renda passiva. Uma ativa que eu trabalho de maneira constante e outras 3 que quando eu deixar elas, eu estou trabalhando muito forte agora de início, vocês estão me vendo me expondo na internet. Que essa é uma das minhas formas de renda passiva. Eu criando conteúdos para o YouTube, para o Instagram, que vai ficar como um processo de, como fala, entrega de conhecimento que com as visualizações eu serei remunerado. Eu estou trabalhando forte agora,
para que futuramente, em breve, e agora e mais futuramente, em breve, futuramente, eu consiga receber algo em troca disso, que é receber as visualizações pelos views no YouTube e no Instagram. Então, esse é uma das minhas formas de renda passiva. Por isso que eu estou trabalhando, acordando cedo todo dia para publicar esse conteúdo para vocês. E agora vou para a parte do desmame. Desmame seria, primeiro, teste e validação. E você vai ter que colher provas e depoimentos. Você vai pegar esse produto, você vai levar para pessoas terceiras provarem, comerem esse produto e dizer. E vocês vão ter que pedir. No caso, eu já orientei. Você vai entregar o produto para 10 pessoas diferentes. Dona Maria, seu Milton, seu João, Eduardo, provem meu pão de queijo, provem meu doce de leite. Eu quero que vocês me dêem uma avaliação sincera sobre o produto. Está gostoso o pão de queijo? Está na textura? Você pode até escrever umas 5 perguntas, 10 perguntas e fazer a pergunta pontual. E que eles dêem umas notas de 1 a 10. E você vai saber dizer, opa, eu errei na textura, o pão de queijo está saboroso, mas ele está numa consistência que não está bacana. Então você vai, opa, se eu tive a avaliação de 1 ou 2, opa, mas se eu tive 8 pessoas que avaliaram positivamente e 2 reclamaram, eu vou ficar com a posição da maioria. Porque o grande problema da área de gastronomia, o que é bom para mim, não é bom para você. Então você tem muito, muito disso. Então você vai fazer o que é ter a maioria. Às vezes você tem um gosto que é bem específico. E automaticamente são poucas pessoas da população têm um paladar próximo ao seu. Ah, eu vou deixar de vender porque poucas pessoas? Não, você pode criar um produto sublixado. Por exemplo, eu não gosto de queijo gorgonzola, mas tem um monte de gente que ama queijo gorgonzola. Então não é por causa disso que eu vou deixar de vender. Não, tem um produto para um público subnichado, mas quer diminuir os riscos, tem outras opções. Então ele vai fazer o teste de validação. Eu falei para ele, eu fiz o teste da pizza de pão de queijo. Pessoal, que da hora, que diferente. A massa fica um pouco mais grossa, mas uma experiência, e ela combina tanto com salgado como doce. Ele finalizou com a pizza doce. É incrível, é uma experiência gastronômica que todo mundo precisa passar. Eu fiquei para ele, opa, talvez o teu negócio seja um negócio gastronômico, abrir um restaurante ao invés de abrir uma fábrica. Mas o custo de um restaurante, ele é maior. O custo de alocação de espaço, que vai ter que ir para um imóvel comercial, vai ter que comprar mesas de chaveiro, que é investimento alto, vitrine, banho de loja, custo de equipamento, contratação de funcionários. Então, isso já é um passo um pouco maior. Então, ele está justamente nessa fase de definir isso. Aí ele vai fazer o quê? Fez o teste dos produtos, você vai colher depoimentos. Então, no mesmo dia, eu peguei os pão de queijo, produzi os doces de leite, da validação. O pessoal gostou, aprovou, aí eu fiz 4 sabores de doce de leite e fiz 2 tipos de pão de queijo. O pão de queijo básico e o pão de queijo premium. As pessoas provaram, deram a nota, Bordelli, perfeito, ó, eu acertei no pão de queijo básico, o pessoal gostou, mas gostou muito mais do premium. Ou às vezes as pessoas vão falar, provei o premium, provei o tradicional, eu não senti muita diferença. Então, se eu não sentir uma diferença, eu não pagaria o dobro por um produto com uma pequena diferença sensorial apelativa. Então, às vezes o premium não vale a pena pelo custo de produção. Aí nós vamos o quê? Para a parte dos depoimentos. As pessoas provaram, gostou? Opa, doce de leite, por exemplo, dos 4 doces de leite, ele fez 4 sabores diferentes. Dos 4, 2 o pessoal fala, não é bom, não ficou bacana, não combinou. De 0 a 10 eu vou dar um 2. Então o que você vai fazer? Você vai pegar desses 4 produtos e vai tirar 2. Então vai ficar só com 2 doces de leite, 2 sabores diferentes? Não, você cria mais outros 3, 4 sabores, faz a validação desses 3, 4 para fazer a composição do catálogo. Então isso é importantíssimo. Vocês têm que fazer a validação dos produtos, porque se ele já começasse de fato no mercado se expor com 5 opções de recheio, 5 opções de sabores, e 3 deles eram ruins, ele já se queimou, porque às vezes a pessoa comprou um sabor que é desses ruins. E vai dizer que todos os demais não são bons, são ruins, porque provou apenas um. Então já comece já validando de início. Então eu escolhi só os 2 recheios de doce de leite que são bons, mais 2 pães de queijo, já vou criar o primeiro cardápio e vou começar a vender agora. O que você vai fazer? Vai colher depoimentos. Então, Dona Maria, seu João, seu Guilherme, seu Eduardo, escreva para mim um depoimento. Olha aqui, eu vou te mandar no WhatsApp um link da minha página do Facebook ou do Instagram, do meu Google Meu Negócio, e dá uma avaliação de 0 a 5 estrelas.
Escreve aqui abaixo. Não vou te cobrar nada do que você comeu daqui, somente porque eu queria a sua opinião sincera, a sua validação. Então, você acha que tem sucesso? Tem. Então, automaticamente, pode ser que até desses 10 pessoas que você levou para a degustação, 5, quanto for, as pessoas vão querer, não, eu vou ser o primeiro de vocês. Pode me dar um pau de pão de queijo desse e pode me dar um pote desse de doce de leite e de café. Opa, você já vai sair com vendas sofridas até nesses próprios depoimentos, nessas provas que vocês estão fazendo. Então, com esses depoimentos das páginas, você já vai ter as primeiras avaliações, para que quando eu começar a fazer a propaganda da maneira virtual, as pessoas vão entrar na página e já vai poder, caraca, olha o que a dona Maria está falando, olha o que o seu José, o seu Eduardo, o seu João estão falando, deve ser bom mesmo, vou lá provar. Então, isso ajuda você a sofrer venda. Aí vai fazer venda, as pessoas vão entrar na sua página e vão querer comprar de você pelo depoimento das pessoas. Então, essa é a melhor venda, aquela venda que você não vende, aquela venda que você sofre. Eu adoro sofrer vendas. Aí vamos lá, a segunda etapa do desmame seria criar fichas técnicas e cálculo de custos. Eu passei essa lição de casa para o José, ele está ciente disso, mas para isso ele precisa estar com os equipamentos, com tudo certinho, para definir realmente qual o custo operacional dele. Dá para ele fazer agora? Dá, mas ele vai fazer um preço agora, uma ficha técnica, calcular isso, mas sabendo que quando chegar os equipamentos, que ele aumentar a produção, diminuir, ou ele vai descobrir os ingredientes, as marcas melhores, ele vai ter que atualizar. Então, qual que é a vantagem da ficha técnica? Com a ficha técnica criada, eu consigo definir o preço de venda e calcular e definir o portfólio. Porque o que acontece? Quando eu crio a ficha técnica, vamos por exemplo, ele quer vender o pão de queijo em linha premium, top, mas ele viu que o custo de pão de queijo do pão de queijo básico, ele gastou R$20, ele vai vender esse pão de queijo do pote por 35. Então, ele vai fazer um mercado de quase 2, que é multiplicar por 2. Se eu gastei 20, eu teria que vender por 40. Vamos supor que vai vender por 40. Perfeito. Mas quando ele vai fazer o premium, que ele vai colocar os queijos de fato no pão de queijo, e ele vai fazer todo o cálculo de produção, deu R$60 o custo. E todo o produto para se vender, você tem que trabalhar com o mercado em torno de 5. Então, no mínimo 2, que é dobrar o preço. Então, 60, se for dobrar, vai dar 5,20. Quando ele vai criar a ficha técnica, caraca, R$5,20 o pessoal não vai pagar. Pode ser que como que pode, mas vai ser muito difícil encontrar esse cliente e fidelizar esse tipo de cliente. Então, ele vai analisar, não vale a pena. Não vale a pena. Fui produzir, fui colocar esse preço, não dá. Trabalhar para ganhar R$20, mas eu tenho custo de funcionário, eu tenho custo de água, luz, porque esse custo que eu fiz aqui de levantamento primário só foi do custo de produção dos insumos. Então, nesse momento, o cliente aprovou, mas o teu sistema de ficha técnica, na hora que você for criar ele não vai aprovar. Aí você não vai colocar ele na terceira etapa, que é definir o portfólio. Então, eu estava com 4 produtos para começar, um pão de queijo básico, um pão de queijo premium e 2 doces de leite, mas quando eu fui criar a ficha técnica e fazer o cálculo, não dá para vender o pão de queijo premium, porque ele vai sair de R$120 o pote. Se eu vender por menos de 120, eu vou estar trabalhando no prejuízo. Então, isso é uma sacada que é bacana. Por exemplo, eu na confeitaria, o meu tio é um excelente cozinheiro, um excelente chefe. Ele trabalhou comigo lá uns 2, 3 meses. Ele fez uma pizza de batata frita. Ele fritou a batata, como nós servimos nas barcas, colocou na forma, colocou queijo, colocou todos os insumos, comeu com uma camada de queijo, fez uma pizza, colocou cream cheese, bacon, calabresa. Ele fez duas opções de sabor, agora um foi de frango, e colocou no forno para assar. Depois de uns 15, 20 minutinhos, tirou a pizza. Uma delícia! Nossa, eu tenho uma mania de brincar. Quando a coisa é muito boa na área de gastronomia, eu falo que eu tive um orgasmo gastronômico. Porque aquilo que você come chega a arrepiar. E foi o que eu senti dos meus funcionários. Nossa, Paulinho, está perfeito, muito bom. Vamos vender isso? Aí, quando eu fui fazer o cálculo com ele da questão da produção, do custo e do tempo de preparo, o custo foi até bacana, daria. Mas o problema é o tempo de preparo. Demoraria em torno de 10 a 15 minutos para fazer e fritar as batatas. E na hora de assar, em média, estava dando de 20 a 25 minutos para assar, para chegar no ponto. Se tirasse antes, as batatas esfarelavam. Tinha que ficar um pouco mais para encorpar e grudar. Então, o tempo de preparo de uma pizza dessa seria 40 minutos. Para alguém que está dentro da loja para consumir, esperar 40 minutos para o prato de entrada, que geralmente o pessoal come salgado, é muito tempo. Então, o tempo de processo não viabilizou. Eu não pus esse produto.
Isso serve como aprendizado para vocês. E vamos lá, então seria definir o portfólio e preço de venda. Então eu vi que desses 4 produtos que eu já tinha, meus clientes aprovaram, eu vou colocar só pão de queijo básico de início, eu vou trabalhar com os 2 doces de leite. Depois eu vou ter que sondar aqui com esse produto premium se eu vou conseguir encontrar produtos e insumos com preço mais em conta ou melhorar o sistema de processo para que o custo dele fique menor. Se eu conseguir chegar com um custo de produção dele de 60 e reduzir para 60, aí eu vejo que eu consigo vender por 80. Opa, agora dá para viabilizar o produto. Ok? Então eu defini o portfólio e o preço de venda. Então eu vou vender o pão de queijo balde menor por 40, o balde top por 80, vou vender os doces de leite, eu gastei R$10 para fazer cada doce de leite, eu vou vender esses doces de leite por 20. É o mercap de 2, que é o mercap inicial. Esse mercap de 2, eu só indico para quando você trabalha em casa, você não paga aluguel nem paga funcionários. Se você já paga aluguel e paga funcionários, seu mercap tem que ir para 3. Então se eu gastei R$10 para esse pote de doce de leite, eu tenho que vender ele por 30. Ou só vou continuar vendendo ele por 20 se eu conseguir reduzir o custo de produção. Comprei equipamento, máquina que consegue fazer agora 50 potes de uma vez, ao invés de uma panela pequena que só faz 10 potes de doce de leite. Então eu vou para 50, eu consegui reduzir o custo de produção e eu continuo com os 20. Ok? E vamos lá, e agora a 4ª etapa, que é definir estratégia de vendas. Então vamos supor, de manhã eu comecei, vou querer vender pão de queijo e doce de leite. Chegou, fiz, comprei o equipamento, defini onde eu vou produzir, eu criei um nome, logotipo da empresa depois de 2, 3 horas, eu criei a página no Facebook, Instagram, WhatsApp Business, eu fiz a compra dos equipamentos, fui lá no mercado, comprei os insumos para a produção e comprei os equipamentos, produzi o pão de queijo, produzi o doce de leite, produzi 20 potes de doce de leite, produzi 10 baldes de pão de queijo. Fui lá, peguei um desses potes, fiz a degustação com os clientes, eles aprovaram o produto, pego as fotos que eu já tirei, publico nas redes sociais e falo, ó, balde de pão de queijo, R$40, balde básico, e o balde de pão de queijo premium, 40, doce de leite, R$20, de sabor café, sabor laranja, por exemplo, 2 sabores, 2 doces de leite saborizados, eles vão começar diferenciado. Já publico no Facebook e vou fazer uma campanha de impulsionamento. Eu vou escolher a região que eu quero atuar, eu quero pegar os meus vizinhos em torno de 500 metros quadrados da minha casa, da minha região, da minha indústria, da minha fábrica. E você vai colocar qual público você quer alcançar. Eu quero alcançar um público de entre 25 anos de idade e 65, que é o público que eu acredito que gosta de pão de queijo, que acredito, porque você vai precisar fazer as primeiras campanhas e você vai ter que começar a validar suas campanhas para identificar qual que é o público realmente seu. E depois você vai acertar, não, o público que mais consome é um público de 40 a 65 anos, mais mulheres do que homens. Então você vai criar uma campanha mais focalizada para esse, porque você vai conseguir mais conversão de venda. Não que você vai deixar de fazer para os outros. Você consegue continuar uma campanha para os outros, mas você sabe que quando você gasta R$50 nessa campanha, por semana, R$10 por dia nessa campanha, com o público de 40 a 65 anos, feminino, e que mora nessa região, você de R$50 que você gasta naquela semana, você converteu R$1.000 de venda. Enquanto você gasta R$50 aqui nesse público de homens e mulheres juntos, mais novo até mais velho, você gasta 50, mas você só converte R$500 de venda. Então, onde você vai concentrar mais venda, mais propaganda? Nessa campanha. Essa é uma sacada que eu tive muito com a confeitaria. Nós descobrimos horários de postagem, qual era o público que comprava, qual era a região, qual era a cidade. Então eu fazia propagandas subnichando. Então quando eu ia publicar taças de sorvete, eu publicava mais para um grupo jovial. E eu fazia impulsionamento lá. Mas quando eu publicava sobre o bolo, eu já pegava um público mais maduro, de 30 a 55 a 65 anos, que era o público que curtia mais fotos e fazia mais encomendas de bolo. Então, cada tipo de produto vai dar essa segmentação. Aí nós temos aí a opção da quarta, definir estratégia de vendas. Então, vou vender pelo Facebook, vou vender de porta em porta, vou ter representante, vou vender pelo WhatsApp, vou vender internamente com meus amigos do Facebook. Então, você vai definir as estratégias. Mas nesse mesmo dia, você fazendo pelo Facebook, você não precisa nem trabalhar com o seu público, nem com sua vizinha, nem com sua vizinhança, amigos. Você trabalha com pessoas diferenciadas. E eu tenho um vídeo aqui no canal que é fazendo justamente uma confeitaria 24 horas, vendendo bolos Lucois, aqueles bolos que vão corrigir no meio. E eu fiz de um único dia, eu consegui vender naquele dia, acho que foi 14 ou 15 bolos, e lucrei o total de R$150.
naquele dia. Vendi 280 para lucrar 150. E um dia, criei de manhã, no final do dia, estava vendendo, entregando os bolos e tendo lucro. Então, é possível empreender e ganhar dinheiro em um dia. Então, R$ 150 vezes 30 dias trabalhar, dá R$ 4.500 de renda. Mas supor que você trabalha só apenas 20 dias. Você não quer trabalhar sábado e domingo. Dá total de R$ 3.000 de renda. É maior do que a renda que você tem hoje trabalhando como CLT? Isso com formação, com experiência, com todo o know-how que você tem, às vezes está ganhando muito menos do que empreendendo dentro de casa. Entendeu? Então, eu estou te dando uma metodologia que você consegue empreender e ganhar dinheiro no mesmo dia. Quarta estratégia, qual seria definir estratégia de vendas, ok? Quinta, seria o desmame, inauguração e lançamento. Então, quando você fez isso, você vai fazer a publicação. Agora, de fato, já está tudo montado, páginas, fotos, postagem, produto pronto para começar a fazer a entrega. Eu vou lá e começo, de fato, start a campanha no Facebook, entro nos grupos de bairro ativo da cidade, faço a publicação das fotos do produto, convidando a pessoa para a minha página, e eu mando para todos os contatos de WhatsApp, amigos de Facebook, de Instagram, convidando, pessoal, a partir de hoje a RS com Amor está em atividade, vendendo baldes de pão de queijo, baldes de pão de queijo, balde de pão de queijo e potes de doce de leite. E para dizer para vocês que nessa semana, nesse mês de inauguração, nós estamos trabalhando com 25% de desconto em qualquer produto, para que vocês tenham o privilégio de conhecer. Então vamos lá, então você vai definir isso na estratégia, se você vai dar desconto ou não, ou se cada compra de 3 potes vem no quarto. Então vocês vão definir essas estratégias para justamente maximizar e alcançar essas pessoas. E você vai botar sua cara a público. E quando você for a sua cara a público, a sua empresa de fato já começou a andar, e ela está começando a andar sozinha. Aí você vai ter que orientar, pegar na mão, guiar, vai, com certeza, até ela criar uma maturidade. Mas a parte mais difícil, que você já fez, a maioria dos empreendedores, nem empreendedores, só empreendedores, os caras que empreendem dentro dele, mas não conseguem empreender para fora, empreendedor de papel. Alguns são nem de papel, só está na cabeça, nem para o papel passa. Ele começou a fazer a concepção da empresa, definir todas essas coisas, mas não tomou iniciativa. Eu não vou, não criou nem o nome da empresa, ou às vezes até criou o nome da empresa, está tudo pronto, mas ele não vai na parte de desmame, ele não põe a empresa para funcionar. Então, quantas empresas, quantos projetos pararam nessa primeira etapa, a concepção? Quantos outros pararam na segunda etapa, do nascimento? E quantos pararam na terceira etapa? Muitos projetos. E que não seja você. Que não seja você. Para de procrastinar. Vamos empreender. Vamos fazer. É possível. Só falta você querer. É determinação, foco, trabalho. Então, vamos lá. O José validou. Começou a vender. Ele ficou um mês vendendo pão de queijo, os baldes. Legal. Ele está fazendo o sexto etapa, que é o controle financeiro e 5 PDCA. Nesse controle financeiro, fazendo pontos. No primeiro mês, eu vendi R$ 10.000 de produtos. Desses 10 mil eu fiz o meu custo operacional, me sobrou R$ 1.000. Caraca, R$ 1.000 ainda não é meu prolabore. Eu falo para vocês, quando vocês abrem um negócio, vocês vão ter que tirar um prolabore, que é um salário que vocês precisam receber para continuar tocando o negócio. Então, supondo que ele vai tocar, ele como esposo 1.500, a mulher mais 1.500, 3.000. Então, ele tem que fazer o cálculo. Água, luz, telefone, parte proporcional você está pagando o aluguel da casa, do salão dele, parte do aluguel está no custo de produção, está no custo também da empresa. Ele vai somando tudo, vai dizer, meu custo de produção para produzir vai 100 baldes, 100 pontos de queijo, e funcionando, meu custo fixo aqui total vai dar um total de R$ 10.000. Se eu ganhar menos de 10 mil, faturar menos de 10 mil, eu não pago água, luz, não compro insumos. Então, você vai ter o custo fixo mais o custo de produção. Para produzir 100 baldes, o custo fixo deu 5 mil, e para produzir 100 baldes de pão de queijo com mais 100 potes de doce de leite, deu mais 5 mil. Então, 10 mil. Então, 10 mil, se eu vendendo esses 100 pão de queijo, esses 100 potes de cada um deles, eu faturei 10 mil que eu paguei todo o custo. Ótimo. Quando eu começo a passar desse ponto de equilíbrio, eu comecei a ter lucro. Isso aí, dentro desses 5 mil, eu estou colocando 3 mil de custo de funcionários dele, R$ 1.500 dele, R$ 1.500 dela, e os aluguéis e 5 mil para o custo de produto. Então, eu estou recebendo um salário junto com a esposa e estou conseguindo vender os potes. Então, ótimo. Cheguei no ponto de equilíbrio financeiro. Pode ser que no primeiro mês ele não bata os 10 mil, ele vai bater 8 mil.
Esse 8 mil quer dizer que daquela retirada de R$ 1.500 de cada um dos dois, que daria 3 mil, na verdade ele vai continuar, se conseguir retirar só R$ 1.500 para cada um e vai ficar 2 mil. Então ele tem esse capital de giro, tem dinheiro guardado, então você vai ter que juntar esse dinheiro que você tem para pagar mais aluguel ou para comprar as compras de casa, as coisas da necessidade dos filhos. E vamos lutar para o segundo mês já no ponto de equilíbrio. O segundo mês bateu 10 mil. Então, perfeito. Esse mês bateu no ponto de equilíbrio, deu para tirar o prolabore dos dois. E a empresa já está num patamar de ponto de equilíbrio. Não, você chega no terceiro. A minha confeitaria chegou no ponto de equilíbrio no quarto mês. Então, ela começou 3 meses, eu tive que injetar dinheiro para que no quarto mês ela começasse o ponto de equilíbrio. E nesse quarto mês ainda não me deu dinheiro. A partir do quinto mês eu comecei a receber. Na época, eu trabalhava e empreendi de maneira errada. Eu não tirava um prolabore. Eu tirava o dinheiro básico para pagar água, luz, telefone, coisa básica, mas era assim, na época, coisa de R$ 500, no máximo R$ 1.000 para não fazer alguma compra. E minha esposa segurava as contas de casa para que eu pudesse empreender. E não pagávamos aluguel na época, então nosso custo era baixo e não tínhamos filho. Então, na primeira unidade com a minha mãe. Então, eu conseguia fazer esse aporte. Mas na Bordete 100, não, isso foi na Bordete 100, então na minha unidade. Então, naquela época, nós já não pagávamos aluguel, mas já estava com minha esposa também trabalhando, nosso custo era baixo. E chegamos no ponto de equilíbrio no quarto e quinto mês. Aqui, vocês trabalhando de casa, então se eu fazer o cálculo, não cheguei já no ponto de equilíbrio, empreendendo desse jeito, vocês já começam gastando pouco com negócios mais simples, vocês conseguem ter lucro no primeiro dia, nem é no primeiro mês, é no primeiro dia. Mas como vocês começam de maneira amadora, eu não vou cobrar ainda, para que vocês façam o controle financeiro com o prolabore de vocês. Você já pode pegar o lucro e fazer pagamento ou fazer um caixa para vocês. Mas o ideal é que vocês tenham. Eu preciso de R$ 1.500 por mês. Tudo que sobrar de R$ 1.500, eu vou fazer um caixa para a empresa, ou para melhorar o processo, ou para daqui 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, fazer a retirada de lucro. Então, supondo então, que você conseguiu fazer isso. Você retirou todo mês R$ 1.500 durante 6 meses. E quando você vai ver sua conta bancária, você vai estar com R$ 20 mil guardado da empresa. R$ 20 mil no caixa da empresa. Opa, R$ 20 mil. O José e a Jéssica vão olhar. Opa, 20 mil, o que vamos fazer? Vamos tirar para nós? Vamos tirar como retirada de lucro de sócio ou vamos reinvestir na empresa? Opa, vamos reinvestir na empresa. Vamos comprar esse equipamento, vamos comprar isso e vamos comprar um carro para fazer entrega, ou uma moto para fazer entrega. Então você vai reinvestir na empresa para que ela aumente o faturamento e aumente a sua produção. Então, opa, agora de R$ 20 mil por mês que vocês vendem de pão de queijo, agora vocês conseguem produzir para 40 mil. Dobrou a capacidade que esse dinheiro é replicado. Porque às vezes você gasta para comprar, vou trocar de carro. Pode ser o caso deles lá. Se eles trocarem de carro, automaticamente eles vão continuar com a produção limitada. Então, tire um salário e deixe o lucro da empresa. O que exceder fica para a empresa para vocês decidir se reinveste ou se vocês fazem automaticamente a retirada de lucro. A decisão é de vocês. Vai depender do tamanho do teu sonho de crescer o teu negócio. E eu sigo o PDCA. Esse PDCA que é planejar, fazer, agir, checar e agir. E ele volta de novo. Então, uma vez por mês você vai olhar, opa, o planejamento desse mês, nós definimos vender R$ 10 mil de pão de queijo, nós decidimos fazer a produção desses 4 tipos de recheio, nós vamos começar a fazer. Terceira etapa, fazer. Faz os produtos, entrega, e a quarta etapa que é fazer que é agir, que é ação. Que você fez e fez as entregas, vendeu. Naquele mês, se fizer a conta, opa, vendendo R$ 11 mil. Perfeito, bacana. Os produtos deu certo? Ótimo, deu, mas deu um problema com tal equipamento, esse processo de produção não está legal, temos que alterar. Então vamos lá, planejar de novo. Então esse mês a nossa meta é vender R$ 15 mil de pão de queijo, nós vamos precisar trocar, substituir tal equipamento, nós precisamos tirar 2 opções de sabores e colocar mais 4, porque esses 2 sabores estão impactando, o pessoal não compra, é bom, mas o pessoal não gosta do produto, não compra, então você vai fazer a troca e vai de novo. Vendeu, fechou aquele mês, terceiro mês, reunião de ciclo PDCA. Opa, batemos a meta, opa, chegamos em 14 mil, então vamos lá, meta do mês que vem é R$ 20 mil, então o que nós vamos fazer para atingir a meta? Vamos fazer isso, vamos fazer tal publicação, tal tipo de campanha e vai para outra etapa, que é fazer os produtos, fazer as correções e checar. Então todo mês vocês vão fazendo isso. Pode ser que futuramente, não vamos fazer um artigo PDCA uma vez por mês, porque é cansativo, já crescemos num patamar que está bacana. Vamos fazer uma vez a cada 3 meses. Opa, vamos fazer agora uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano.
Quanto menor o processo de tempo do seu PDCA, maior você vai ficar maior, vai crescer mais rápido e vai ficando maior mais rápido. Quanto mais curto quanto mais curto fizer, mas quanto mais longo, geralmente você procrastina, às vezes se acomoda, porque você vai voltar a fazer planejamento, definir metas ou definir ações com um período mais longo, você vai ficar estagnado. Quem vai definir e decidir isso é justamente você. Então aqui está as 18 etapas do método CND: concepção, nascimento e desmame, que eu chamo isso de empreendedorismo born to be, que é empreendedorismo nascer para ser. Então, porque muita ideia está aqui na cabeça de vocês, mas vocês não tiram ela da tua cabeça e põe ela para funcionar. Então, para ela ser concebida, não é nem nascer, é concepção. É quando o espermatozoide fecunda no óvulo. Quando ele fecunda, aí sim começa a ter vida, não que ela tenha vida. O problema, as 6 etapas: definir o ramo e nicho, definir o modelo, estrutura de negócio, definir os 7 P's. Quarta etapa, que é definir a forma de captação de investimento. Quinta etapa seria definir praça local de fato. E sexto, definir o processo e layout. Qual vai ser o sistema que você vai trabalhar. Isso é tudo escrito. Agora vai ser de fato que a parte do nascimento, o bebê nasceu. Vou definir o nome, fazer marcas, criar as páginas nas redes sociais. Terceiro, criar portfólio de produtos e serviços que eu vou prestar. Quarto, seria comprar os equipamentos e insumos para começar a produzir o produto ou o serviço. A quinta etapa, fazer os produtos e serviços. Sexta etapa, tirar fotos, publicações. Você vai filmar, vai fazer isso para ir. Essas são as 6 etapas do nascimento. E depois você vai para a etapa do desmame. É quando a empresa vai começar realmente a pôr a cara para o mundo, começar a andar sozinha e ter uma vida independente. Teste e validação, colher provas e depoimentos. Segundo, seria criar fichas técnicas de produtos e calcular custo. Terceiro, definir portfólio e preço de vendas. Quarto, definir estratégia de vendas. Quinta, desmame, inauguração, é quando de fato você começa a vender. E você pode muito bem vender, começar a vender antes de todo esse processo. Na página já começa a vender, mas o problema é que o produto não pode estar bom, pode não estar validado, pode ter vários tipos de problemas que você vai perder vários clientes e vai ter trabalhado muito à toa. E temos a sexta etapa, que seria fazer o controle financeiro e o ciclo PDCA. Então vamos lá, o José está lá atendendo o pedreiro, acho que vai ser um pouquinho longo lá, depois eu volto a conversar com ele. Eu vou dar mais 2 minutinhos, se ele não entrar, depois eu finalizo essa mentoria com ele pessoalmente. Já são 7h34, 1h30 quase aqui de conteúdo. É isso, pessoal. Essa é a minha vocação, essa paixão que está queimando no meu coração, que é empreender. Sempre foi uma paixão minha, mas agora minha nova paixão é ensinar isso, para que vocês cresçam junto comigo e empreendam. Então hoje eu estou nessa fase de criação de rendas passivas, trabalhando com o mercado de incorporação, trabalhando com o mercado digital, que é onde eu vendo esses produtos na área da incorporação, onde eu promovo e trago clientes para os corretores desses projetos de trabalho e trabalhando paralelamente também, trabalhando junto com a confeitaria, com a reinauguração da loja da minha mãe. Estamos numa nova formatação e estamos fazendo um alinhamento daquela unidade. Então o José não entrou, ele deve estar lá agora enroscado com o pedreiro. Então eu vou encerrar a live por aqui e depois volto com ele com a mentoria em específico. Foi um prazer estar aqui junto com vocês, que Deus abençoe o dia. E antes de finalizar, eu vou ler um versículo, foi um dos versículos aqui, uma das passagens que Deus tem muito falado comigo, foi uma das minhas confirmações para algumas ações da minha vida. Vamos lá ler. Josué 1, versículo 9. Esse vai ser o versículo do dia, o versículo que me faz sempre ficar ativo e cheio de energia para as coisas acontecerem. Vamos lá, Josué 1, versos 9. Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então vamos lá, galera. Vamos lá, pessoal. Vamos empreender.
Tira aquele sonho, que eu tenho certeza que você tem um sonho de ter um negócio. Você está cansado de trabalhar para os outros. Então está na hora de acreditar em você e lutar. Então com essa metodologia, estou aqui pegando na sua mão para tirar você dessa situação atual e alterar. E uma coisa eu te digo, você é muito maior do que imagina ser. Para de procrastinar, sai da zona de conforto, empreenda, põe data para largar a CLT. Põe data, daqui 2 meses eu largo a CLT e vou empreender. Ponha e me siga. Eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada. Mas tem que seguir as etapas, tem que seguir o processo. Fazendo isso que eu estou fazendo, você não vai falir. Você faliu o negócio, o conceito não deu certo, você já vai correr atrás de um outro para colocar. Porque pode ser que o José daqui 3, 4 meses faça um negócio e ele veja que não dá, não chega no ponto de equilíbrio, o mercado está saturado, o mercado não é bacana, ele vai precisar de muito mais dinheiro de aplicação para fazer propaganda para o negócio validar. Bordelli, não tô a fim de ficar 1 ano aqui lutando no mercado, esperar 1 ano para ter o retorno. Então, erre, mas erre rápido. Então, vamos fechar, vamos pegar esses equipamentos, dá para aproveitar para virar um restaurante? Ótimo, então dá, vamos levar esses equipamentos para lá? Não dá, vamos vender, levando o capital desse equipamento e vamos empreender outro nicho, outro mercado. Faça, então você vai empreender, vai errar, erra rápido para que você corrija a rota e vai para o novo, porque empreender é a melhor maneira, não vou dizer que é a única, mas é a melhor maneira de você mudar a sua vida financeira de maneira rápida, exponencial e transformar. Porque trabalhando para os outros, isso é difícil. Falo para você, experiência própria, trabalho por mais de 10 anos para terceiros. Então, vamos empreender, vamos mudar de vida. Conta comigo, cola comigo, que eu tenho certeza, se você seguir esses passos como eu sigo para os meus negócios, sua vida vai ser transformada. E eu vou querer o teu depoimento. Bordelli, você me ativou para o empreendedorismo. Por isso vai ser o nome da minha tribo, dos ativados, a tribo do ativado. Eu estou aqui cheio de energia para fazer os meus negócios prosperarem e os seus. Tá bom? Um forte abraço, fica com Deus. Deus te ama, Deus quer ver a sua vida transformada. E você fala agora, e eu e ele te fala agora, você é muito maior do que imagina ser. Para de se diminuir, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus.